Olá, boa noite. Aqui bem falando no mudo, né? Já começamos assim. Então, vou de novo. Boa Boa noite, noite, garotas. galera. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo. Então, vamos já dar início aqui às nossas Boa reflexões, o noite. nosso papo. Bom, começando aqui com as apresentações, eu sou a Tamires Marques, sou gerente de conteúdo da Digital Favela, uma plataforma que liga microinfluenciadores de periferia e das quebradas do Brasil às grandes marcas do mercado publicitário. Junto comigo está aqui a Joyce dos Santos Tavares, que é criadora de conteúdo e publicitária do perfil Bora de Rio Card. Joyce, eu não sei se você vai se lembrar, mas você fez uma campanha recentemente com a gente do Carnaval. Sim, foi muito legal. Eu ia perguntar isso. A gente mesmo. E a Priscila Barbosa, idealizadora e diretora executiva da Autoestima Diva. Meninas, um prazer estar aqui com vocês. Oi. Prazer. Então, vamos trocar essa ideia aqui. E quando eu fui chamada para participar e me deram o tema, eu fiquei pensando muito sobre tecnologia e como a tecnologia acabou revolucionando, né, e dando vozes às pessoas que são invisibilizadas, mas que têm muito a falar, né? Então, eu vejo isso muito dentro do trabalho que eu faço na Digital Favela, que eu falo assim, a gente não dá voz para ninguém, a gente dá luz a pessoas que já falam, que já possuem conteúdos relevantes, que já têm muito a dizer, que e a Joyce aqui é um exemplo claro, né, que são conteúdos extremamente relevantes, profundos, que impactam comunidade de forma muito, muito profunda, e eu vejo a tecnologia como esse aliado, né, como ela trouxe, né, como até mesmo a gente fala, um celular hoje trouxe voz para essas pessoas. Então, eu queria que vocês me contassem um pouquinho, assim, sobre como a tecnologia tem realmente transformado a vida de... Eu tenho vários criadores que eu posso até falar vários exemplos, mas eu queria ouvir de vocês de como que a tecnologia tem revolucionado a comunicação, principalmente da galera periférica e da galera que vem aí das quebradas desse Brasilzão. Acho que a Joyce pode começar a dar esse papo para a gente. Oi, eu sou a Joyce. Eu sou criadora do Bora de Rio Card, estudante universitária. E a tecnologia, ela está em todo momento da nossa vida e principalmente tem revolucionado, como você disse, muitas questões sociais também, dando voz a quem nem sempre teve voz. O Bora de Rio Card, por exemplo, foi um achado para mim muito bom, porque eu consegui me achar dentro de um contexto que eu sempre estive perdida. Eu sempre quis fazer conteúdo para a internet, mas eu não sabia a forma como eu direcionaria isso. E foi quando, em junho de 2021, eu decidi fazer esse projeto Bora de Rio Card para mostrar o Rio de Janeiro, além do óbvio, principalmente, que o Rio de Janeiro não são apenas pontos turísticos estratégicos. O Rio de Janeiro é muita coisa, ele tem bastantes pontos a ser explorados, e eu trato isso de uma forma acessível e principalmente mostrando para a pessoa que ela pode sim ir fazer, independente do que ela tenha. E você, Pri, conta pra gente aí como que você tem visto a tecnologia revolucionar, né, a forma como a gente se comunica, a forma como os criadores de conteúdo de periferia têm trazido para a gente, por exemplo, a proposta de um turismo mais inclusivo, mais democrático, enfim, aí aqui dentro de vários territórios, né, a gente pode falar desde moda inclusiva, do turismo, da própria tecnologia, né, quando a gente fala no mercado de trabalho, por exemplo, a culinária, enfim, queria ouvir um pouquinho de você sobre como a gente tem visto, né, a tecnologia se moldar e nos dar esse espaço, né, para a gente poder colocar as nossas ideias, expor os nossos conhecimentos. Bom, primeiro é uma honra estar com vocês aqui, né? Com a Joyce, com você. Nossa, que peso. Vamos, espero que minha internet aguente esse peso aí. Mas
É muito interessante porque eu passei 4 anos trabalhando numa organização de tecnologia e quando eu entrei lá, eu entrei acreditando que tecnologia era o uso do celular, o uso da internet, né? E como moradora da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, ali onde a gente tem, num território onde a gente tem 13 municípios, a gente sabe que o 5G não chega lá, o 4G mal chega, dependendo do território. A gente sabe que existem muitas questões quando a gente está falando dessa tecnologia aqui, aparelhada, né? E foi aí que eu comecei a entender a tecnologia como ancestral. Fui entender tecnologia sobre tudo aquilo que a minha avó já fazia, por exemplo, para a gente manter ali o dia a dia um pouco mais saudável, menos tão doloroso, né? Quando a minha mãe ela articula várias questões, várias situações para que a dor nem chegue na gente, na ponta. Então, eu olho hoje para a tecnologia para além desse aparelho, para além dessa fibra ótica. Mas, quando eu olho para essa tecnologia que a gente está falando e olho para a nossa periferia, olho para a Baixada Fluminense, olho não só para os jovens, mas para várias faixas etárias, eu olho como uma possibilidade que a minha avó e a mãe não tiveram, de não só deixar guardado para si toda a amplitude de conhecimento que a gente tem, né? Então, cara, falar de tecnologia para a Baixada Fluminense, principalmente, que é onde eu estou muito focada em voltar para casa, né? Agora, eu acho que é falar sobre a gente colocar para fora algo que as nossas ancestrais não tiveram possibilidade de colocar. Porque eu acho que quando a gente, como influenciadoras, né? Eu não gosto muito desse nome, mas no final das contas está influenciando, né? Mas quanto comunicadoras populares, principalmente, a gente hoje tem a possibilidade de colocar para fora, através desse celular, dessa fibra ótica, dessa internet, aquilo que as nossas ancestrais já tinham, e com muito mais propriedade que a gente, mas elas não tinham a ferramenta para colocar isso para fora. Então, eu acho que é mais uma ponte potente, mas ainda assim muito precária quando a gente está falando de alguns territórios, principalmente quando territórios de periferia e favela da Baixada Fluminense. Com certeza. Esses tempos eu fiz um sprint e aí me veio um dado muito, eu digo até curioso, assim, mas como a gente pode até fazer um paralelo com o que você acabou de falar, né? A gente viu que a Rocinha é um dos vou falar de uns territórios que mais se comprou iPhone no último ano, né? Falando de 2022. E aí, quando a gente traz isso para as pessoas não terem um acesso precário à internet, a gente consegue entender esse paralelo, né? De você falar, existe uma ânsia muito grande das pessoas contarem suas próprias histórias, e isso é super importante, vai de super do que você acabou de nos trazer, assim, porque sempre teve outras pessoas para falarem sobre nós, né? Quando eu falo sobre nós, falo aqui sobre as pessoas, as pessoas periféricas, as pessoas pretas, né? Hoje, quase 70% de todo o território de pessoas periféricas é composto por pessoas pretas. Então, quando a gente olha para esses dados, a gente vê que realmente urge essa necessidade de nós contarmos as nossas próprias histórias, né? As nossas próprias narrativas. E a gente aqui, enquanto comunicadoras populares, eu amei esse termo, eu vou começar a usar agora. Parei com o influenciador, eu amei o Comunicadoras Populares, achei perfeito. Vou até usar na minha bio agora, eu amei mesmo. Também adorei. Achei um termo excelente aqui para a gente começar a trabalhar com ele. Mas quando a gente olha para isso, assim, para esses dados, tipo, nossa, a Rocinha é um dos territórios que mais compraram iPhone no último ano, ao passo que, cara, para a gente chegar ali num 5G é super complexo, assim, para a gente conseguir, às vezes, fazer uma ligação com o criador de conteúdo, né? Fazer um meet é difícil, porque a internet não é das melhores, porque a pessoa está ali só usando realmente um 3G e tudo mais. A gente vê ainda as discrepâncias, né? A gente vê que tem a necessidade, que as pessoas querem fazer o uso dessas ferramentas, mas ainda essas ferramentas não chegaram para todos, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, sobre como a gente mostra como a gente pode, né, amplificar ainda mais essas vozes, como a gente pode ainda mais
entender como essas pessoas podem mostrar suas narrativas, contar mais as suas narrativas a partir dessas ferramentas ainda que não são tão precisas, mas que, enfim, é o que a gente tem, né? E a gente vai trabalhando com o que a gente tem por aqui. E aí, Pri, Joyce? Então, eu acredito que quando, por exemplo, nós comunicamos a determinados públicos e, na maioria das vezes, a gente já tem um público específico. Dependente da faixa etária, nós já temos um público específico. E muitas das vezes, as pessoas que têm acesso a essa tecnologia se espelham automaticamente na gente. Da mesma forma que essas pessoas que olham para a gente e vê que a gente está num lugar de caramba, ela consegue falar, ela consegue se expressar de uma forma, ela consegue ir lá e fazer, ela consegue mostrar que a beleza, ela vai além do padrão de beleza. Então, assim, eu acredito que a gente não avançou muito, mas que a gente está no caminho para avançar. E diante disso, as pessoas que automaticamente não têm acesso a essa tecnologia, o dia que elas tiverem acesso a essa tecnologia, pode ter certeza que a gente vai ser uma referência dentro desse padrão. Porque você não vê muito criadores de conteúdo, principalmente periférico, que ascende, tem ascensão e tem sempre um padrão. E quando a gente consegue ir quebrando isso de alguma forma ou de outra, na luta ou não, isso, querendo ou não, acaba refletindo de alguma forma em algum determinado público. Esses que não têm acesso à tecnologia, seria o caso. E quando eles tiverem acesso a essa tecnologia, a gente pretende estar muito mais avançada para falar sobre isso, debater sobre isso. Eu acho que eu já até me perdi um pouco, porque eu fiquei tão focada no que a Joyce estava falando, que eu já até me perdi na pergunta. Se você puder repetir. Não, mas pode, se quiser, aqui, pegando o que a própria Joyce falou aqui, eu até queria, não sei, trazer um outro ponto que ela trouxe aqui, falar sobre referências, né? Porque ela falou aqui por exemplo, hoje nós já somos referências, né? Se você for parar para pensar dentro do mercado de comunicação, quantas pessoas a gente já não nos espelha, né? A gente tem as nossas referências, mas assim, a gente já está sendo referência para uma galera que eu vejo hoje, assim, que, cara, eu tenho 10 anos de experiência, assim, né? De caminhada dentro do mercado de comunicação como um todo. 6 anos trabalhando com criação de conteúdo, né, com influenciadores. E aí eu vejo assim como que esse mercado já mudou assim no ponto de terem pessoas mais periféricas, de terem pessoas pretas, mulheres pretas. Olha que hoje é um painel 100% de mulheres pretas, né? 10 anos atrás a gente não via esse tipo de coisa. Então, eu gosto de uma frase que a Samantha Almeida utiliza, que vai muito de encontro com o que a gente está falando aqui, que nós somos a última geração dos primeiros, né? Olha o tanto de outras pessoas que já estão vindo atrás e já estão sendo nossas... e a gente está sendo referência para elas. Então, eu queria até te ouvir, Pri, no sentido de você tem, né, seu negócio e como que tem sido isso, assim, como que você se enxerga sendo uma referência, né? Ou se para você falar, nossa, nunca tinha pensado por esse lado. Eu acho que, pegando um pouco do gancho de algumas coisas que a Joyce falou, né? Vou usar até a própria Joyce como exemplo, né? Cara, a mina chega e pega uma parada que é o Riocard, assim, sabe? Que é uma coisa que é o mínimo do mínimo do mínimo, abaixo do mínimo, para a gente transitar na cidade, direito de ir e vir. E aí eu poderia pegar lá a lei da vadiagem, né? Lá atrás, que nos impedia de ir e vir se não tivéssemos um trabalho que nos faz chegar até aqui com trabalhos tão precários que, na verdade, não é sobre nem sobrevivência, é sobre apenas o direito de ir e vir. A gente vai numa linha histórica aí. E aí ela vem e pega uma ferramenta que fala sobre isso e ela transforma isso
e não só em conteúdo, porque eu acho que não é só sobre criação de conteúdo que a nossa Joyce aqui, eu vou falar de outra Joyce também, a nossa Joyce aqui faz. Ela faz, o que ela faz é uma coisa que uma mulher que eu estava conversando ontem, chamada Sayuri, quem puder depois pesquisar sobre essa mulher incrível, ela trouxe para mim ontem, é sobre criar um repositório, é sobre criar um arquivo, sobre coisas que as pessoas que vão vir depois, as meninas que vão vir depois, os garotos que vão vir depois, vão poder olhar e falar assim, era isso aqui, não vamos permitir que só isso aqui aconteça de novo. Ou era isso aqui que a Joyce está falando e vamos fazer para além para validar tudo aquilo que a Joyce deixou. Né? Então, acho que criar conteúdo para nós, usar essa influência, né, que a gente tanto fala aqui, é sobre fazer história também. Então, enquanto outras pessoas, e nada contra, eu acho que cada um tem que usar essa ferramenta da maneira como bem lhe servir, né? Mas enquanto outras pessoas estão se utilizando dessa ferramenta tão poderosa para apenas respirar, a gente está usando para respirar, mas também para deixar um arquivo para os que virão e também para abrir caminhos, ampliar a voz daqueles que vieram antes da gente e possam firmar o seu conhecimento de muito tempo, né? Aí a gente tem uma outra Joyce, que se chama Joyce Salvador, eu acho que Digital Favela conhece, porque eu fui assessora dela e a gente trabalhou muito com Digital Favela, que fala sobre maternidade solo diante de uma outra ótica. Não é que a mãe dela não falava antes, não é que a avó dela, não é que as mulheres da família dela hoje não falam, mas ela pegou essa ferramenta precariamente, porque a Joyce Salvador tem pouquíssimo acesso e ela faz ouro com aquele celular dela, ouro com a internet local, porque as grandes detentoras de sinal não chegam ali, né? Então, assim, o que a gente está fazendo hoje com as ferramentas ainda precárias que a gente tem é incrível. E aí você falou aí do maior número de compras de iPhones aí, acho que da Rocinha, né? Que você trouxe o dado, né? E aí eu sou uma pessoa que gosta, desde criança eu gosto de questionar, eu sou muito questionadora das palavras, né? E eu já me questiono, já vou me perguntando, mas calma, por que essa galera tem iPhone? Por que essa galera quer só um poder de compra? Ou bate com questões de autoestima, dos espaços onde elas precisam acessar, do mercado de trabalho, que também é uma forma de criar um escudo de sobrevivência para continuar resistindo em outros espaços. Então, quando a gente está falando de tecnologia, acho que para mim, criação de conteúdo para a nossa galera preta e periférica, mesmo que muitas ainda não tenham acessado esse lugar, porque ainda tem muitos lugares que eu ainda nem sequer acesso, é muito mais, sabe? Continua sendo sobre resistência, continua sendo sobre sobrevivência, continua ainda sendo sobre deixar algo para quem vai vir depois e validar os que vieram antes. Com certeza, e tudo a gente fala e converge na referência, né? Em quem a gente vê que viu vindo atrás de nós e as pessoas que estão nos vendo para que elas também consigam somar nesse, enfim, movimento, vamos dizer assim. A pesquisa da Data Favela do ano passado trouxe um dado que me provou um ponto. A gente trouxe a gente fez a seguinte pergunta para o pessoal que foi entrevistado, né, galera de periferia, e a gente conseguiu fazer um extrato bem legal. A gente perguntou assim: em quem você confia mais? Em quem você se referencia mais? Numa celebridade ou num criador de conteúdo de favela? E 88% das pessoas que responderam essa pesquisa disseram em criadores de conteúdo de favela. Então, por aí a gente vê como que... cara, é isso, assim, a Joyce tá na rua dela, na comunidade dela, a galera segue, vê, pô, ela fazendo uma campanha para uma marca gigante no carnaval, dentro do que ela fala, ocupando espaços, tendo acesso a esses lugares que até pouco tempo para nós nos era renegado. Então, acho que realmente, quando a gente... Todo esse nosso papo aqui nos levou também para falar sobre referências, né? Eu vejo aqui muito que o que a gente tem falado converge muito para narrativas e para referências, né? Não deixar que outras pessoas contem as nossas próprias histórias, e com isso a gente acaba se tornando referência para as pessoas que estão vindo, né? E eu acho isso muito potente, assim, enquanto comunicadoras populares, agora já era, eu vou só usar.
enquanto comunicadoras populares, eu, enquanto gestora de uma equipe que só tem mulheres pretas e que são 8, 10 anos mais nova do que eu vejo que eu também ajudo a construir outras narrativas, né? Eu acho que se eu, quando eu tinha 23, 25 anos, tivesse tido uma chefe, uma mulher preta que me desse espaço, talvez hoje eu já tivesse num outro caminho, talvez esses meus 10 anos tivessem sido de uma outra maneira, né? Porque eu acho que aqui também a gente fala de autoestima, aqui a gente também fala de como que para Joyce ou para qualquer outro criador de conteúdo de periferia receber uma proposta de uma marca da Ambev, por exemplo, e falar assim, caraca, a Ambev me notou, e agora? Como que eu precifico? E você acaba não tendo esse feeling, eu, por exemplo, digo por mim, porque você acaba ficando naquele imparcial de não sei se está muito caro, não sei se está muito barato, porque você fica com medo de dar jus ao seu trabalho, mas aquilo ali é um trabalho que, né, merece ser valorizado. É muito bem valorizado, assim. Muito essa coisa... essa coisa da precificação, né, é uma coisa muito doida, porque eu trabalhei trabalho às vezes ainda, mas que tem a Autoestima Diva e tem a Oprah da Baixada, tá, gente? Vulgo eu também. E aí a gente tem um trabalho de... Oi? Como que é o perfil? Oprah da Baixada. Oprah da... Gente, eu já vou seguir. Continua falando. Não é tão trabalhado como o da Joyce aqui do Rio Card, não, mas a gente tá seguindo. Mas, e eu fiz esse perfil, né, quando eu comecei a trabalhar com assessoria afetiva, que é o nome que eu trouxe, né, com algumas influenciadoras, artistas também, e como que esse negócio que a Jéssica está falando aqui da precificação é um limbo, não só para as pessoas de periferia e favela, mas pessoas pretas como um todo, porque bate aí na autoestima. A gente sempre está se validando pelo salário mínimo. Quando eu pego essa precificação e olha, comecei isso olhando por mim, por quando começaram a me perguntar quanto você quer receber por esse trabalho? E eu falava, como assim quanto eu quero receber? Nunca me deixaram essa opção. Que isso? E aí a pessoa jogou assim, 5 mil reais, tá bom para você? Né? Isso em 2012, né? Isso lá atrás, que foi quando eu comecei a entrar nessa área, né? Eu trabalhava em indústria química, e aí caiu no meu colo uma oportunidade, eu falei, vamos lá, né? E aí, quando eu vi, eu estava como gerente de marketing numa agência de publicidade, sabe? E quando me perguntaram isso, eu falei assim, eu nunca parei para perguntar quanto eu quero. E aí eu fui estudar a precificação, hoje eu dou aula de empreendedorismo também, acabamos de formar 40 mulheres. E aí eu fui entender isso, e ainda estou entendendo, não sei tudo, nunca acho que a gente vai saber, mas como que a gente sempre está se alinhando por baixo. A gente sempre está olhando para o salário mínimo. E aí, quando eu comecei a converter isso em porcentagem diante do salário mínimo, uma coisa mudou. E eu falei, é só 10% que você quer ganhar mesmo? Tem certeza? Vamos fazer aqui quanto que você ganha por hora na carteira assinada? E aí muitas entenderam que ganhava 15 reais, 10, 5, 3 reais por hora. E aí então, é isso aí, e aí a precificação muda. Então, quando a gente muda a mentalidade, a gente visualiza todo o histórico e visualiza quanto não só mais a gente quer ganhar, mas a gente merece, se permite ganhar, porque é sobre a nossa energia, a energia que a gente demanda para aquilo, né? E aí muda tudo, né? É muito profundo esse papo aqui. Quanto de tempo você se empenha para aquilo? Eu sou canceriana, gente, então eu vou fundo nas coisas. Mas aqui é para a gente discutir em profundidade mesmo, assim. Acabou virando, né, um dos nossos trabalhos também dentro da Digital Favela, porque a gente acaba trabalhando com criadores de conteúdo que às vezes é a primeira publicidade que a pessoa vai fazer. Então, para ela é um mundo completamente novo. A gente ensina assim desde como, abre um MEI, você tem que abrir um MEI, é barato por mês, você vai ter tais e tais benefícios e a partir daí você vai começar, né, com mais facilidade a receber das marcas e das agências. Então, assim, é desde desse micro, assim, do criador de conteúdo, que é pouquíssimo profissionalizado, até no sentido de, sei lá, às vezes a gente não
tem algumas campanhas que já vêm, de fato, alguns valores ali já pré-definidos, mas, assim, quando às vezes a gente pergunta, tipo, Joyce, e aí, eu tenho isso aqui, esse escopo aqui, quanto que você quer cobrar? E às vezes vem um valor tão baixo que a gente fala, não, esse valor aqui não dá, por isso, o mínimo que você poderia cobrar aqui é tanto. E aí a gente vai ajudando também nesse sentido para que também o mercado comece a entender como que a gente trabalha, né? Porque ainda eu já não gosto mais de falar que é um mercado novo, porque já não é tão novo, só que ainda é um mercado que muda muito. Então a gente precisa sempre se moldar e vão entrando novas pessoas e novas pessoas. Então a gente sempre se pega nessa de ensinar o criador de conteúdo a abrir um MEI, ensinar minimamente como que ele deve precificar o trabalho dele, a partir de quais pilares, enfim. Então é um trabalho que a gente vê aqui, porque também vai nesse da autoestima que a gente acabou falando aqui, né? Uma coisa tem super a ver com a outra, porque às vezes fala, pô, mas eu acho que meu trabalho não vale tanto. Mas, cara, tem 1 milhão de outras pessoas aqui cobrando o triplo do que você está cobrando e não entregando a qualidade que você entrega. Então, acho que a gente precisa também ajudar nesse sentido, assim, de mostrar para dar esse up mesmo nessas pessoas. Sim. Eu acho que tem também um outro lado que é legal a gente falar, né? Que você estava trazendo aí, que é o lado dessas organizações como a sua. Que bom que tem você nessa organização, que bom que tem outras mulheres que compreendem esse lado, mas a gente sabe que a grande maioria ainda são organizações que não estão preocupadas com isso. São organizações que ainda fazem uma manutenção colonial, ainda fazem uma manutenção de que é o mínimo que a gente merece. E que se você não quer, vai ter outra que vai pegar. E essa outra pode ser uma mulher preta também, pode ser uma mulher periférica que tem outras necessidades, e sim ela vai abraçar aquilo, porque para ela aquilo ainda é maior do que o que o mercado de trabalho paga. Então, quando a gente bate nessa tecla, com muita estratégia e muitas vezes com muito cuidado também, porque tem outras pessoas na retaguarda que precisam do nosso cuidado, a gente está abrindo um caminho que não foi a gente que começou a abrir, mas a gente está fazendo parte aí de abrir um caminho de acesso muito importante, né? Então precisa ter um cuidado. Mas eu vejo que muitas organizações, muitas marcas, sobretudo, ainda olham para essas criadoras de conteúdo periféricas ou faveladas, mães solos, mulheres pretas, pessoas LGBTQIA+, como eu sou uma mulher bissexual, que ainda olha para isso como, vamos fazer aqui para que a gente ajude. Não, vocês não estão nos ajudando. Isso é uma via de mão dupla, porque Exato. Vocês existem porque a gente existe e a gente está aqui para fazer também esse trabalho, essa ponte com vocês. Então, acho que esse amadurecimento precisa vir dos dois lados. Mas a gente sabe que do lado de cá está muito mais acelerado que do lado de lá, e talvez seja por isso que a grande maioria ainda não tem esse acesso a essa tecnologia que a gente quer que tenha, né? Sim, mas eu olho para o mercado, assim, talvez seja até um olhar um pouco otimista, mas eu prefiro, nesse aspecto, trabalhar assim, porque eu acho que as marcas estão entendendo que a periferia, e aí quando eu falo periferia, favela, comunidade, enfim, né, que a gente tem várias nomenclaturas, cara, é extremamente consumidora. E aí aqui eu trago mais um dado, sou a doida dos dados, eu amo dados para a gente poder tirar insights. O ano passado, só a galera periférica movimentou 180 B de bola, 180 bilhões de reais. Se a gente coloca isso em perspectiva, se essa galera fosse um estado, a gente seria o 4º maior estado da República. Não é pouca coisa. Então, assim, as marcas estão começando a olhar que nós somos consumidores, sim, nós temos poder Nós acabamos fazendo, né? Acaba girando de alguma forma ou outra. Com certeza, com certeza. Então, assim, eu acho que esse é o grande insight aqui para a gente deixar, né? Até porque a gente está terminando o nosso papo aqui. Infelizmente, eu ficaria mais conversando com vocês a noite inteira, mas eu acho que esse é o grande insight, né? Começar a olhar para as pessoas, para os criadores de conteúdo de periferia, como
agentes de mudança, de transformação e que sabem contar suas narrativas de forma profunda, genuína e relevante, e que de fato se conecta com outras pessoas também periféricas, porque elas se veem ali, e que, sobretudo, são pessoas, como a gente está numa sociedade capitalista, que são pessoas que consomem, são pessoas que compram, são pessoas que conseguem reverberar ali para o bem ou para o mal as marcas que estão aí, que se dispõem também a olhar para nós, eu digo nós aqui enquanto mulheres pretas comunicadoras, como essas pessoas que podem fazer essa ligação com toda essa galera aí, né? A gente está falando de 17 milhões de pessoas que moram em periferias. Isso porque é o dado de IBGE, né? Deve ter muito mais, porque a gente acaba não conseguindo mensurar todo mundo. Eu acho que é isso, gente. Eu queria agradecer muito o espaço, foi maravilhoso. A gente conseguiu trocar bastante coisa. Eu amei. Muito obrigada pelo espaço. Foi incrível estar aqui com vocês. Já queria conhecer Joyce há muito tempo. Foi muito bom conhecer você também, Tami. Ó, intimidade, Tami já. Foi muito bom. Eu espero que a gente se encontre por aí e continue dialogando sobre isso. Gratidão, universo, pela existência de vocês, de verdade. Sei que não é fácil, né? Então, que bom que vocês não estão desistindo de vocês todos os dias. Então, eu honro a vida de vocês e sou muito grata de poder estar aqui, de verdade. Gratidão. Obrigada a vocês, obrigada pelo espaço. Obrigada. Uma ótima noite, um excelente domingo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.